Ei pessoal, vamos ver hoje a mentalidade de deserto número 2, capítulo 17. Alguém faça para mim, não quer assumir a responsabilidade. Tomou Terá Abraão seu filho e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Gênesis 11:31. A responsabilidade é frequentemente definida como nossa resposta à habilidade de Deus. Ser responsável é responder às oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. Deus deu ao pai de Abraão uma responsabilidade, uma chance de responder à sua habilidade. Deus colocou diante dele a oportunidade de ir a Canaã, mas em vez de ir o caminho todo com o Senhor, ele escolheu parar e se estabelecer em Arã. É bastante fácil ficarmos entusiasmados quando Deus fala conosco e nos dá uma oportunidade para fazer algo. Mas como Terá, muitas vezes jamais terminamos o que começamos porque entramos e percebemos que há mais que arrepios e entusiasmo. A maioria dos novos empreendimentos é estimulante simplesmente porque são novos. O excitamento carregará uma pessoa por um pouco de tempo, mas ele não a levará a cruzar a linha de chegada. E muitos cristãos fazem o que a Bíblia diz que Terá fez. Eles partem para um lugar e se estabelecem em algum outro lugar ao longo do caminho. Eles ficam cansados ou exaustos, eles gostariam de terminar seu projeto, mas realmente não querem a responsabilidade que vem com isso. Se alguém o fizesse por eles, eles adorariam colher a glória, mas isso simplesmente não funciona assim. A responsabilidade pessoal, ela não pode ser delegada. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tomou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Êxodo 32, 30-32. Os israelitas, eles não queriam assumir a responsabilidade por nada. E Moisés fazia as orações dele. Ele buscava a Deus por eles. E ele até mesmo se arrependeu por eles quando eles se envolveram em problemas. Um bebê, por exemplo, não tem nenhuma responsabilidade, mas à medida que a criança cresce, espera-se que assuma mais e mais responsabilidades. E um dos principais papéis de um pai é ensinar seus filhos a aceitar as responsabilidades. E Deus deseja ensinar a mesma coisa aos seus filhos. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 6, de 6-11. Essa mentalidade preguiçosa que os israelitas tinham era uma das coisas que os mantiveram por 40 anos no deserto, fazendo uma viagem de 11 dias. Essa passagem de Provérbios chama a nossa atenção para a formiga, que sem ter qualquer supervisor ou capataz supre a si própria e a sua família. Pessoas que sempre têm de ter alguém empurrando-as, realmente jamais farão qualquer coisa grande. E aquelas que apenas fazem o que é certo quando alguém está olhando também não irão longe. Nós devemos ser motivados de dentro para fora, não de fora para dentro. Nós precisamos viver nossa vida diante de Deus, sabendo que Ele vê tudo e que a nossa recompensa virá dele se persistirmos em fazer o que Ele nos pediu. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 20:16. Esse verso significa que muitos são chamados ou lhes é dada uma oportunidade para fazer alguma coisa para o Senhor, mas muito poucos desejam assumir a responsabilidade para responder esse chamado. Muitas pessoas têm força de desejo, mas não força de caráter. E pessoas com mentalidade de deserto querem ter tudo e fazer nada. Então levante-se e vá.
Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Josué 1, de 1 a 3. Quando Deus disse a Josué que Moisés estava morto e ele devia tomar o seu lugar e conduzir o povo através do Jordão à terra prometida, isso significava muita responsabilidade nova para Josué. O mesmo é verdade para nós quando nos adiantamos para reclamar nossa herança espiritual. Nós jamais vamos ter o privilégio de ministrar sob a unção de Deus se não desejarmos assumir nossa responsabilidade seriamente. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Eclesiastes 11:4. Em 93, quando Deus mostrou ao autor e ao seu marido que ele queria que eles fossem à TV, Deus disse a eles: estou lhes dando a oportunidade de ir à televisão, mas se vocês não aproveitarem essa oportunidade agora, ela jamais se apresentará a vocês de novo. Talvez se Deus não os deixasse saber que a oportunidade era para aquele momento em particular, eles poderiam ter procrastinado. Afinal de contas, eles estavam finalmente em uma posição em que eles poderiam se sentir confortáveis. Por 9 anos, eles estiveram no processo de dar à luz aos ministérios Vida na Palavra. E agora Deus subitamente estava lhes dando uma oportunidade para alcançar mais pessoas. E o que eles desejavam fazer de todo o coração. Entretanto, para fazer isso, eles teriam de deixar sua posição confortável e assumir novas responsabilidades. Quando o Senhor pede ao seu povo que faça alguma coisa, há uma tentação para esperar por uma época conveniente. Há sempre uma tendência para reter até que não nos custe nada ou não seja tão difícil. Eu encorajo você a ser uma pessoa que não tenha medo de responsabilidade. Ao encontrar resistência, você construirá sua força. Se fizer apenas o que é fácil, você sempre permanecerá fraco. Deus espera que nós sejamos responsáveis e tomemos conta de tudo o que Ele nos dá. Que façamos alguma coisa com isso, que produza bom fruto. Se não usarmos os dons e talentos que Ele tem nos dado, então não estaremos sendo responsáveis com o que Ele tem nos confiado. Esteja preparado. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25:13. Em Mateus 25, é um capítulo da Bíblia que nos ensina o que nós devemos estar fazendo enquanto esperamos a volta do Mestre. Os primeiros 12 versos mostram as 10 virgens, 5 que eram tolas e 5 que eram sábias. As tolas não queriam fazer nada de extra para estarem certas de que estavam preparadas para encontrar o noivo quando ele retornasse. Elas fizeram o estritamente necessário com que poderiam passar. Elas não queriam andar a milha extra, então levaram apenas a quantia de óleo que precisavam para suas lâmpadas. Já as virgens sábias, entretanto, foram além do que elas absolutamente precisavam fazer. Elas levaram óleo extra para se assegurarem de que estavam preparadas para uma longa espera. Quando o noivo veio, as tolas descobriram que suas lâmpadas estavam se apagando, e elas, claro, queriam que as sábias lhe dessem do óleo delas. É isso que geralmente acontece. Pessoas preguiçosas e procrastinadoras sempre querem que aqueles que trabalham duramente e assumem suas responsabilidades façam por eles o que eles mesmos deveriam estar fazendo. Use o que lhe foi dado. Mateus 25:26 diz: servo mau e negligente. Ainda no capítulo 25 de Mateus, tem uma parábola que Jesus contou sobre 3 servos aos quais foram dados talentos que pertenciam ao mestre deles. O mestre então viajou para um país distante esperando que seus servos tomassem conta de seus bens enquanto ele estava ausente. O homem que recebeu 5 talentos usou-os. Ele os investiu e ganhou outros 5. O homem a quem foi dado 2 talentos fez o mesmo. Mas o homem a quem foi dado 1 talento o enterrou no solo, porque estava muito amedrontado. Ele estava com medo de sair e fazer qualquer coisa. Ele teve medo da responsabilidade.
Quando o mestre retornou, ele elogiou os 2 servos que haviam tomado os talentos que ele lhes havia dado e tinham feito alguma coisa com isso. Mas ao homem que enterrou seu talento e nada tinha feito com ele, o mestre lhe disse: servo mau e negligente. Ele então ordenou que seu único talento lhe fosse tirado e dado ao homem com os 10 talentos, e que o servo preguiçoso e negligente fosse severamente punida. Eu encorajo você a responder à habilidade que Deus tem colocado em você, fazendo tudo o que você puder com ela, para que quando o mestre retornar, você possa não apenas dar-lhe o que ele lhe deu, mas outro tanto. A Bíblia claramente nos mostra que a vontade de Deus é que produzamos bons frutos. Nós precisamos lançar o cuidado, não a responsabilidade. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, de 6 a 7. Não tenha medo da responsabilidade. Aprenda a lançar seu cuidado, mas não a sua responsabilidade. Algumas pessoas aprendem a não se preocupar com coisa alguma, tornando-se especialistas em lançar seu cuidado. Elas se tornam tão confortáveis que também lançam sua responsabilidade. Ajuste a sua mente para fazer o que está à sua frente e não fuja de nada só porque parece desafiador. Lembre-se sempre de que se Deus lhe dá tudo o que você pede, há uma responsabilidade que vem junto com a bênção. Se você tem uma casa ou um carro, Deus espera que você tome conta disso. Demônios da preguiça podem atacar sua mente e seus sentimentos, mas você tem a mente de Cristo. Você certamente pode reconhecer o engano do diabo e ir além dos seus sentimentos e fazer o que sabe que é certo. Pedir por alguma coisa é fácil. Ser responsável por ela é a parte que desenvolve o caráter. A autora teve uma época que ela ficou tentando convencer seu marido a comprar uma casa perto de um lago, um lugar onde eles pudessem ir para descansar, orar e estudar, um lugar para fugir de tudo. Segundo ela, seria maravilhoso, porque seus filhos poderiam usufruir, seus netos, e mesmo eles poderiam levar a sua liderança para lá e ter encontros de oração naquele lugar. Tudo parecia muito bom e era muito bom para o seu emocional, mas seu marido ficava lhe dizendo tudo o que eles teriam que fazer para cuidar daquele local. Ele a lembrou de como eles já eram ocupados e que eles não teriam tempo para assumir a responsabilidade de outra casa. Ele lhe falou sobre o cuidado com a grama, manutenção, os pagamentos, e ele disse que seria melhor alugar um lugar quando eles precisassem sair e não assumir a responsabilidade de ter um. Ela estava olhando para o lado emocional do assunto e ele para o lado prático. Sempre que nós tomamos uma decisão, nós devemos olhar para ambos os lados. Não apenas o que será agradável, mas a responsabilidade que exigirá. Um lar junto ao lago é perfeitamente bom para aqueles que têm tempo para colocar nele, mas eles realmente não tinham esse tempo. Bem no íntimo ela sabia disso, mas de vez em quando, durante um ano, ela tentou convencer seu marido a comprar um. E ela ficou feliz porque ele se manteve firme, porque se ele não tivesse sido firme, eles teriam comprado a casa e a manteriam por algum tempo e provavelmente acabariam por vendê-lo, porque ia dar muito trabalho. E você, se você for sábio, você vai descobrir Deus satisfazendo as suas necessidades. Qualquer um andando na mente de Cristo vai caminhar em sabedoria e não em emoções. Então seja responsável. Usufrua da sabedoria que o Senhor lhe dá. Que o Senhor abençoe vocês e que você jamais lance mão da responsabilidade, mas pelo contrário, que você cumpra tudo aquilo que o Senhor tem trazido até você. Em nome de Jesus.